Olá, senhoras e senhores, me chamo Leonardo Gomes da Silva e eu vou acompanhar vocês nesse período especial também conhecido como PLE. A aula de hoje seria uma simulação de aula prática do conteúdo de bioquímica, que seria cromatografia e eletroforese, dentro de um contexto maior que seria métodos bioquímicos, de estudo de estrutura e função de proteínas. Então, falando sobre cromatografia e eletroforese, vocês vão receber uma edição de um vídeo, de um compilado de um DVD. Esse DVD chama-se Guia Teórico Prático de Técnicas Bioquímicas para Análise Proteômica, da FAPERJ. Vou ver se vocês conseguem ver aqui. Esse DVD foi editado e compilado em 2009, lançado em 2010. E é um DVD que eu costumo distribuir para os meus alunos das aulas de bioquímica quando nós estamos presentes, quando nós estamos no tete-a-tete, mas de forma virtual eu vou acabar subindo parte desses vídeos. Existem cópias dele com baixíssima resolução lá no YouTube, com milhares de visualizações, mas eu vou subir para vocês agora uma versão um pouco melhor, com a captura de vídeo em HD, e vou subir com essa resolução para que isso fique um pouco com uma resolução, digamos assim, melhor para que vocês possam assistir. A gente sempre sugere que você vá lá no YouTube e coloque na configuração para você ver 1080, a configuração de 1080 dpi, que fica melhor para que você consiga ler as poucas palavras que ali vem. Como é um DVD que foi gravado já há um tempo atrás, então você pode sentir um pouco de diferença no abafado da voz. É um vídeo que foi um dos primeiros que eu fiz, então ele pode ser que venha narrado com uma certa velocidade, digamos assim. Então eu peço um pouco de paciência de vocês para que vocês consigam visualizar da melhor maneira possível. Com recurso, esse vídeo foi feito, o compilado do DVD, ele foi... todas as estruturas em 3D foram feitas ao longo de um ano, mas ele foi todo gravado e compilado em um mês, trancado no apartamento. Eu estava no confinamento, digamos assim, no meu apartamento na época, quando eu morava em Macaé. Mas deixa essa história de lado. Esse vídeo hoje eu dedico à professora Olga Lima Machado, professora titular do Laboratório de Química e Função de Proteínas, o LQFPP, ao professor Elias Walter Alves, grande professor Elias, que me introduziu nessa área, digamos assim, da espectrometria de massas, embora seja um vídeo sobre eletroforese e cromatografia, mas ele está dentro de um contexto maior de análise de estrutura e função em proteínas. E, como eu prometi para vocês, ao longo dos vídeos a gente vai homenageando essas pessoas. Então, essa homenagem de hoje fica para vocês dois aí, que são grandes amigos, queridos, moram aqui no meu coração. Um abraço, Olga, um beijo enorme. Professor Elias, estamos juntos e, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E outra coisa, antes da gente começar o vídeo, antes que eu me esqueça, eu estou no local aqui, que hoje tem mais pessoas aqui, então vou ter que usar a máscara, tá? Então, se o áudio ficar meio abafado durante a narração, eu peço a desculpa de vocês, tá? Então, não tem jeito, vou ter que usar esse negócio aqui. Com a sua licença. Então vamos lá, ao vídeo de cromatografia, eletroforese e assim por diante. Perfeito? Vamos que vamos. A cromatografia é um método físico-químico de separação na qual os compostos presentes em uma mistura são distribuídos entre uma fase estacionária e uma fase móvel. A separação ocorre porque os componentes têm diferentes afinidades com a fase estacionária e com a fase móvel, deslocando-se com diferentes velocidades pelo sistema. Aqui vamos direcionar os métodos cromatográficos para aplicabilidade na separação de amostras de origem proteica, limitando dessa forma a utilização dessa técnica na análise proteômica. Então vamos abordar a cromatografia líquida clássica em colunas sob baixa pressão, a cromatografia líquida de alta performance, conhecida pela sigla HPLC, e a cromatografia gasosa. Na cromatografia líquida, a fase móvel é o líquido que percorre a coluna cromatográfica, chamado de eluente, que pode ser uma solução salina, uma solução tampão ou até mesmo um solvente orgânico, dependendo do tipo de cromatografia que está sendo aplicado em um experimento.
A fase estacionária é um gel que preenche a coluna e sua composição bastante diversificada dá à cromatografia líquida uma enorme e diversificada gama de possibilidades para isolamento e obtenção de preparações proteicas. A resolução de uma coluna cromatográfica, que significa a capacidade de distinguir as diferentes frações de uma amostra durante o processo de análise, depende do tipo de eluente da fase móvel, do tipo de resina ou gel da fase estacionária, da altura da coluna, do fluxo ou vazão do eluente pela coluna, da temperatura e de uma série de outros fatores. No processo cromatográfico, os componentes de uma mistura são observados como picos registrados em um gráfico de absorvância por volume de eluição após sua detecção. Existem vários tipos de detectores ou registradores que são colocados no final da coluna cromatográfica e que, na grande maioria das vezes, para cromatografias de baixa pressão realizadas sobre a bancada em colunas de vidro como essa, os detectores são pequenos espectrofotômetros que varrem em comprimentos de onda que vão da faixa do ultravioleta ao visível. A cromatografia oferece muitas possibilidades para o isolamento e obtenção de preparações proteicas com alto grau de purificação e homogeneidade. Existem diversos tipos de resinas oferecidos por diferentes fabricantes que interagem com preparações proteicas, utilizando as características físico-químicas das proteínas para auxiliarem no processo de isolamento e purificação. Assim, vamos conhecer os diferentes tipos de métodos de cromatografia líquida mais usados em rotinas de purificação dos laboratórios de bioquímica. A cromatografia de gel-exclusão ou peneira molecular é um tipo de cromatografia líquida onde as proteínas são separadas em função da sua forma e do seu peso molecular. A resina é composta por esferas com furos ou canais de tamanhos variados. Uma amostra contendo proteínas de diferentes volumes, ao ser aplicada na coluna, terá seu conjunto de proteínas separados da seguinte maneira. Proteínas de tamanho maior passam por fora das esferas e são eluídas primeiro. Proteínas de tamanho menor conseguem entrar nos buracos das esferas, fazendo um percurso maior, interagindo mais com a coluna, sendo eluídas depois. A cromatografia de troca iônica é um tipo de cromatografia líquida onde as proteínas são separadas em função de sua carga. Dessa forma, tipos de resinas com trocadores específicos são utilizadas. Um trocador catiônico que, como o nome indica, troca cátions e para isso a resina é carregada negativamente, e outro trocador aniônico, cuja resina é carregada positivamente para trocar ânions. A propriedade que cada um destes tipos de trocador possui de efetuar essas trocas depende do pKa de seu grupo de troca e por isso existem trocadores fortes e fracos. Tão importante quanto o tipo de trocador na fase estacionária é o pH do tampão utilizado como eluente na fase móvel. Esse pH determinará a carga das proteínas da amostra, dessa vez em função do ponto isoelétrico. Por isso, lembre-se, para um pH menor que o pI, a carga assumida pelos grupamentos é positiva, sendo assim ideal para interação com resinas de trocadores catiônicos. Para um pH maior que o pI, a carga assumida pelos grupamentos é negativa, sendo assim ideal para interação com resinas de trocadores aniônicos. Observe com detalhe o comportamento de uma amostra diante de um trocador aniônico. A resina carregada positivamente através de seus grupamentos de troca específicos interage com os grupos negativos das proteínas, retendo-as na coluna. Dessa forma, serão eluídas as proteínas com grupos de carga igual ao da coluna, nesse caso, aquelas que apresentarem carga positiva por meio de repulsão. Para a eluição das proteínas que ficaram retidas na coluna, recomenda-se utilizar ou um gradiente de pH ou um gradiente salínico. As proteínas costumam se soltar da coluna quando entram em contato com cloreto de sódio, na concentração entre 0,5 e 0,6 molar. A cromatografia de afinidade é um tipo de cromatografia líquida onde se mostra a interação específica entre um grupamento ligante de um suporte cromatográfico, que pode ser um anticorpo, um epítopo, o sítio ativo de uma proteína ou mesmo um substrato, e um pequeno número de substâncias proteicas ou alvos contidos em uma mistura. Em um primeiro momento, fixamos o ligante à matriz. Depois, a mistura contendo a proteína de interesse é eluída pela matriz. As proteínas-alvo ficarão associadas ao ligante retidas na coluna.
Em um segundo momento, outro eluente induz a modificação no pH ou na força iônica ou ainda na polaridade, competindo com a proteína-alvo pelo ligante, desfazendo a ligação da proteína que elui da coluna. Para falar do próximo tipo de cromatografia, iremos recorrer ao HPLC. A cromatografia de fase reversa é um tipo de cromatografia líquida onde a fase estacionária é formada por partículas de sílica ou resinas orgânicas que estão ligadas a grupos fenil, butil, octanoil ou octadecil. As proteínas se ligam à coluna por meio de hidrofobicidade e se desprendem mediante um gradiente crescente de concentração de um solvente orgânico tipo acetonitrila, metanol, isopropanol e etc. As soluções de eluentes na fase polar ou hidrofílica contêm ácidos orgânicos como ácido trifluoracético da sigla TFA em baixíssimas concentrações de 0,05 a 0,1%, com a finalidade de neutralizar as cargas de suas carboxilas, grupos amino e grupos básicos das proteínas. Na fase polar ou hidrofóbica, a coluna é submetida, por exemplo, a um gradiente linear de acetonitrila na concentração de 0 a 80% para a eluição das proteínas que estiverem fortemente ligadas à coluna. A cromatografia gasosa é amplamente utilizada para análises quantitativas e qualitativas de espécies químicas e para determinar constantes termoquímicas tais como os calores de solução e vaporização, pressão de vapor e coeficiente de atividade. A cromatografia de gás é também utilizada para monitorar os processos industriais de forma automática na indústria petroquímica, por exemplo, onde periodicamente analisam-se as correntes de gás e realizam-se as reações para compensar as variações não desejadas. O aparelho utilizado para esse tipo de cromatografia é o cromatógrafo a gás. O cromatógrafo possui injetores de seringas ou válvula amostrador e os detectores mais comuns utilizados em cromatógrafos gasosos são os detectores de ionização de chama, detectores fotométricos de chama e para análise proteômica os detectores podem ser espectrômetros de massas com fonte de ionização de impacto elétrico acoplados a analisadores de quadrupolo, por exemplo. Na cromatografia gasosa, observa-se a introdução da amostra em uma corrente de gás inerte, normalmente hidrogênio, hélio, nitrogênio ou argônio, que atuarão como gás de arraste. As amostras líquidas vaporizam-se antes da injeção no gás de arraste. O fluxo de gás passa pela coluna empacotada, através da qual os componentes da amostra se deslocam a velocidades influenciadas pelo grau de interação de cada componente com a fase estacionária. Substâncias que têm a maior interação com a fase estacionária são retidas por mais tempo e, portanto, separadas daquelas de menor interação. À medida que as substâncias eluem da coluna, podem ser quantificadas por um detector ou tomados para outra análise. Espero que tenha sido possível dar a vocês uma visão geral sobre os métodos cromatográficos com esse pequeno conjunto de informações. Esse material é um conteúdo introdutório destinado a estudantes de graduação que desejem um futuro próximo aprofundarem-se nas técnicas que foram abordadas nos vídeos apresentados. Muito obrigado por sua atenção. A eletroforese é um método de separação e visualização de macromoléculas bastante utilizada nos laboratórios de bioquímica e também é uma ferramenta muito importante aplicada à análise proteômica. Seu princípio baseia-se na separação de partículas carregadas em um campo elétrico arrastadas por uma solução tamponante durante sua migração através de um suporte sólido ou gelatinoso. A velocidade de migração dessas partículas no sistema está diretamente associada à sua carga, forma e tamanho. O gel de eletroforese é geralmente polimerizado no interior de tubos cilíndricos ou mesmo no meio de placas de vidro muito finas, especialmente confeccionadas para esse fim. Um polímero de poliacrilamida e um agente de ligação cruzada chamado de bisacrilamida são misturados a outras soluções para a formação do gel utilizado como matriz de separação das proteínas. Após sua polimerização, o gel de poliacrilamida forma uma malha com poros de tamanho definido pela concentração do reagente. Quanto maior a concentração de acrilamida no gel, menor o tamanho do poro e, consequentemente, mais apertada será a malha do gel polimerizado, oferecendo uma maior resistência às partículas que tentam atravessar essa malha.
Há uma diversidade de variáveis a serem levadas em consideração para a escolha do tipo de metodologia eletroforética que será aplicada à separação das proteínas de interesse no gel. As técnicas de eletroforese descontínua são baseadas na relação carga-peso molecular e são conhecidas como page homogêneo e page gradiente. Elas também podem ser baseadas apenas no peso molecular em condições desnaturantes, sendo assim chamadas de SDS-page, e em condições não desnaturantes, sendo então chamadas de page nativo. Para a separação de proteínas por carga, evitando o efeito de peneira molecular exercido pela malha do gel, utilizamos baixas concentrações de acrilamida e bisacrilamida, além de pequenos anfólitos em uma técnica eletroforética denominada focalização isoelétrica ou page IEF. Esses sistemas separadamente são denominados unidimensionais, enquanto a combinação, por exemplo, da focalização isoelétrica seguida do SDS-page são denominados bidimensionais. Vamos entender como funciona a eletroforese em condições desnaturantes, também chamada de SDS-page. Para realizar a eletroforese pelo método de Lemley, precisamos dos seguintes reagentes e soluções. Solução de acrilamida mais bisacrilamida, T igual a 30%, C igual a 3%. Solução tampão tris-HCl, 1,5 molar, pH 8,8 para o gel fracionador, ou tris-HCl, 1 molar, pH 6,8 para o gel concentrador. SDS 10%. Água bidestilada, TMED e persulfato de amônio na concentração 10%. Após o gel ter polimerizado entre as placas de vidro, as amostras a serem aplicadas nos géis deverão ser misturadas a um tampão de amostra contendo agentes desnaturantes. Um deles é o SDS, que deixa as proteínas com carga negativa e quebra as pontes de hidrogênio, e o outro é o beta-mercaptoetanol, um potente agente redutor que quebra as pontes de sulfeto das proteínas. Durante a aplicação das amostras, é necessário utilizar no primeiro slot um padrão de peso molecular de proteínas conhecidas que auxiliarão no cálculo do peso molecular das proteínas desconhecidas no gel. Para a revelação das proteínas no gel, utilizamos uma solução contendo azul de comacia a 1%. O tampão de amostra também possui glicerol, que deixa a solução mais densa, mantendo-a no fundo dos pocinhos, e o azul de bromofenol, que indicará a posição das proteínas no gel e determinará, segundo sua posição, o tempo de corrida das amostras. Não podemos esquecer que antes de aplicarmos as amostras no gel, essas devem ser fervidas a 100 graus Celsius durante 5 minutos. Todo o sistema estará imerso em uma solução tampão de corrida contendo tris a 250 mmol e glicina a 1,92 mmol, pH 8,3. As condições elétricas iniciais a serem usadas devem ficar entre 10 e 20 mA para géis de 0,75 a 1,5 mm de espessura, que devem equivaler a voltagens da ordem de 60 a 120 volts. Durante a focalização isoelétrica, as proteínas migram até encontrar um pH no meio eletroforético que corresponde exatamente ao seu ponto isoelétrico. Para isso é necessário o estabelecimento de um gradiente de pH entre o anodo e o cátodo do sistema. As substâncias responsáveis pela formação desse gradiente de pH são denominadas anfólitos. Para realizarmos a focalização isoelétrica, necessitamos de sistemas onde os géis são polimerizados em tubos cilíndricos ou venham pré-imobilizados em tiras muito finas desidratadas de gel. As amostras são aplicadas em recipientes denominados sarcófagos, onde reidratarão os géis e sofrerão a focalização. Nos sistemas de focalização isoelétrica, deve-se escolher a faixa de pH dos géis imobilizados. As rampas de voltagem programadas no sistema dependerão da natureza das proteínas da amostra. Após o término da corrida, os géis são retirados das placas de vidro e colocados em corantes específicos. Para a visualização das proteínas como bandas separadas e bem definidas, pode-se corar um gel com uma solução de azul de comacia a 1%. Para preparar 300 ml dessa solução corante, pesamos 3 gramas de azul de comacia R250 e dissolvemos em uma mistura de 45 partes de metanol, 10 partes de ácido acético e 45 partes de água destilada.
Deve-se filtrar a solução em papel de filtro e após esses procedimentos o resultado mostra no slot 1 as bandas de proteínas de padrão aplicado com massas moleculares conhecidas que serão utilizadas para o cálculo das massas moleculares das misturas de proteínas desconhecidas nos outros slots através da chamada mobilidade relativa no gel. Calcular a mobilidade relativa ou RF das proteínas é relativamente simples. Com auxílio de uma régua, meça a distância percorrida pelo azul de bromofenol ou fronte do gel. Depois, meça a distância percorrida por cada proteína pertencente à mistura do padrão de peso molecular, cujo peso em kilodaltons você conhece. Em seguida, divida essas distâncias pela distância percorrida pelo azul de bromofenol ou fronte do gel. Verifique que existe uma relação do logaritmo do peso molecular e o RF das proteínas do padrão que será utilizada para calcular o peso molecular das proteínas desconhecidas as quais a mobilidade relativa no gel você pode medir. Vamos falar agora de colorações específicas aplicadas em géis de poliacrilamida, como por exemplo o método do ácido periódico ou PAS para revelar as glicoproteínas presentes no gel. Após a corrida, o gel deve ser fixado em ácido acético 7,5% durante pelo menos 60 minutos à temperatura ambiente. Após essa etapa, o gel deve ser transferido para uma solução de ácido periódico 0,2% à temperatura de 4 graus Celsius. Em seguida, o gel deve ser transferido para o reagente de Schiff para revelação também à temperatura de 4 graus Celsius. As bandas do gel aparecerão em um tom magenta e o gel deve ser fixado e mantido em ácido acético 10%. Depois das colorações específicas, o próximo passo é a digitalização dos géis para as análises densitométricas e, no caso de géis bidimensionais, a identificação e comparação dos spots. Para um gel bidimensional corado com nitrato de prata, por exemplo, sua digitalização deve acontecer em tons de cinza para imagens que serão armazenadas em 8 ou 16 bits. Os softwares de análise de imagem exigem uma calibração desses tons para a utilização de algoritmos gaussianos e matriciais. A primeira etapa da análise consiste em identificar spots no gel. Após essa identificação, podemos dar ao software uma referência de faixa de pH que submetemos o gel na primeira dimensão, bem como o padrão de peso molecular utilizado na segunda dimensão. As escalas devem ser ajustadas de acordo com os limites do gel na primeira e na segunda dimensão. A tabela mostra os pontos isoelétricos e as massas moleculares dos spots detectados. Esses procedimentos serão repetidos para todos os géis que se queira comparar. Na próxima etapa, os spots detectados nos géis serão comparados segundo sua presença, ausência e intensidade. Para isso, fazemos as sobreposições das imagens digitalizadas ou matches. Com esse procedimento, é possível observar diferenças nos padrões de expressão das proteínas em diferentes condições. Ao selecionarmos uma área de interesse, é possível observar se um spot sofreu ou não alterações nos experimentos. Essas alterações podem ser melhor visualizadas ao obtermos a representação tridimensional de um spot. Sua área representa a base dos picos e sua intensidade, a altura. Essa ferramenta ajuda a reconhecer sujeiras e precipitados de corante, diferenciando spots reais de manchas no gel durante a análise. Espero ter ajudado a todos vocês com essa sequência de vídeos e animações sobre eletroforese. Esse material é um conteúdo introdutório destinado a estudantes de graduação que desejam em futuro próximo aprofundarem-se nas técnicas que foram abordadas nos vídeos apresentados. Muito obrigado por sua paciência e atenção.